Boa tarde a todos. Eu sou Letícia Oliveira, estou aqui, é um convite ilustre da Cíntia Heider, uma grande amiga, artista, mulher, para falar sobre esse processo, né, essa obra que é o Em Mim, em Nós, uma obra, um processo criativo, né, que se torna uma obra, um registro. Então, a gente tem aqui nessa sala convidados especiais para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, sobre o processo criativo em arte, em dança, como isso reverbera para quem está em cena, para quem está na construção, para quem está assistindo. E essa partilha é fundamental para a nossa classe e para todos os apreciadores. Então, vamos começar com a Cíntia, que vai contar um pouquinho sobre esse projeto, né? Sobre o Soma, sobre esse projeto, e já já eu volto para a gente conversar um pouco mais. Então, eu vou convidar a Cíntia, idealizadora. Boa tarde, gente. Tudo bem com todos? Então, primeiramente, muito obrigada, Letícia, pela presença, pela parceria, né, de muitos e muitos anos. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui hoje, né, que vocês vão poder ouvir um pouquinho também, que eles vão transmitir, né, o conhecimento deles em relação a esse tema, que eu acho, assim, de muita importância por vários motivos, mas sem delongar muito, né, sendo mais objetiva para a gente poder trocar bastante. A ideia da montagem desse trabalho veio a partir de um desejo de compartilhamento de ferramentas de criação. Primeiro, trabalhar com processos de espetáculo, né? Ou de espetáculo. Na verdade, os processos, eles definem tudo, né? A qualidade do resultado final, a consistência do resultado, e a gente sabe que, principalmente nessa época de hoje, né, o resultado está lá chamando mais atenção do que qualquer coisa, né? O que está na imagem, eu quero fazer aquilo daquele jeito. E o processo todo para chegar naquilo. Então, eu tenho muito esse foco de trabalhar com essa questão dos processos. E dentro da dança, no processo de criação, todo o trabalho que isso envolve, eu penso que se a gente consegue fortalecer e potencializar essa questão, o trabalho também em dança é mais valorizado, né? A gente vai ouvir menos essas coisinhas assim, dança ali para mim, na festa tal, no lugar tal, ou no evento tal, né? Parece que é uma coisa tão simples e tem anos de estudo e de trabalho para chegar no lugar onde a gente chega. Então, essa questão da valorização, eu acho, tem essa impressão, né? Eu acho que ela vai acontecer, ela pode acontecer de uma forma mais potente, mais forte, se a gente conseguir olhar para o que vem, né, antes, ou qual é o trabalho que dá, né? O que acontece antes disso ser apresentado assim tão magnificamente, né? Então, é desse desejo de processo e do compartilhamento de ferramentas de criação, veio essa ideia aí de montar, de escrever para a Lab, né? Crie seu espetáculo junto com a gente, que seria uma montagem aula. Então, é uma montagem, mas que ao mesmo tempo vai passando como que isso está sendo feito. Então, até inventando esse nome aí, montagem aula, mas foi a melhor forma que eu consegui sintetizar, né, o processo. Então, é uma montagem, e ao mesmo tempo, quem está assistindo consegue também experimentar um exercício, ou mesmo tentar até passar por um processo de criação, como experiência, né? E ver também o trabalho todo o trabalho que isso envolve, e, enfim. Então, surgiu essa ideia e, ao convidar algumas pessoas, né, eu busquei nesse convite ser o mais heterogênea possível, né, integrar mais as diferenças, né, da melhor maneira possível, para montar esse grupo, né, são 4 pessoas, 4 artistas convidados, participantes e criadores, né? E tem uma pessoa na produção que é a Guida, o Léo está agora fazendo assistência de produção, e o BZK, que é o filmmaker. Então, ele também tem um trabalho muito próprio, muito
muito próprio mesmo, e aí também agregou demais para esse caráter filmográfico, né? Para ter esse caráter de filme, assim. Então, ao longo do processo, olha aí o processo falando ao longo do processo, o que seria a ideia inicial, que era trabalhar, a gente trabalhou 2 encontros por semana, cerca de 3 horas por dia, ao longo de quase 3 meses para fazer isso. E aí seria mais dentro de um caráter de aula mesmo, foi tomando uma característica mais de filme, assim, em função do trabalho do BZK. Então veio essa série, e para vocês verem como que é importante essa questão de estar atento e valorizar o processo de trabalho. Né? Eu acho que esses detalhes, eles são fundamentais e os resultados vão ficando muito maiores do que a gente imagina, né, nesse lugar. Então, o processo foi muito gostoso, muito harmonioso, de trocas muito ricas. Aí você está aí para poder falar um pouquinho também mais dentro da experiência dela como criadora, né, participante. E aí é isso. Então, se tiver mais perguntas, a gente está por aqui. Maravilha. É um processo criativo colaborativo, né, Cíntia? Isso, com Eu certeza. acho que isso é muito importante aí de ser dito também. Em breve vou falar um pouquinho também sobre isso. Então, eu vou convidar a Maria Elisa. Olá! Seja bem-vinda! Muito obrigada. Letícia, obrigada pela apresentação. E Cíntia, minha amiga querida, de muitos e muitos anos, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu e Cíntia já desfrutamos de um processo, né? Eu a conheci no processo de montagem, de criação, de vários trabalhos coreográficos. Nós fomos bailarinas da peça do Furacão em 1900 e bolinha, né, Cíntia? 97. bolinha. Enfim. E a gente se conheceu num processo. E aí, estamos amigas há 25 anos. Ou seja, os processos geram frutos muito mais interessantes, às vezes, do que aquele resultado inicialmente previsto. Isso é muito interessante. Eu acho que a gente tem que falar dessa lógica do processo, né? Engraçado que esses dias apareceu para mim um memezinho no Instagram do Usain Bolt falando que ele treinou por 4 anos, foi um processo de 4 anos para que ele conseguisse correr 9 segundos. E as pessoas só olham os 9 segundos, o resultado. Como se aqueles 4 anos, né? Não, ninguém sabe, o cara já nasceu bom. Não. Foi um processo de treinamento, provavelmente de frustrações, de lesões, de superações, de recuperação, de vitória, até chegar naqueles 9 segundos, que seria o resultado, né? Mas a gente tem uma sociedade muito focada no resultado. Então, eu achei essa proposta da Cíntia muito legal, me interessa profundamente. Já comentei com ela, que na época da Companhia do Sesc a gente chegou a fazer um trabalho em que nós registramos o processo e virou um média-metragem, porque a gente também tem interesse no processo. Durante o processo aparecem tantas coisas, né, interessantes que vêm, às vezes, de cada artista tem uma especificidade que ele coloca ali. Tá? Quando você vê o resultado final, você não consegue absorver todas aquelas nuances. Então, quando a gente perpassa um caminho que valoriza o processo, a gente consegue perceber essas nuances, né? Isso é muito interessante. É igual um processo terapêutico, né? É um processo. E a ideia de desfrutar do processo a gente tem que valorizar, ainda mais como eu vou voltar a falar disso, nessa supervalorização do resultado. Mas essa pandemia, curiosamente, nos colocou no lugar em que a gente teve que alguns processos nossos tiveram que ser suspensos, e a gente teve mais tempo de esmiuçar a coisa, né? E eu acho que os processos em si passaram a ser mais valorizados, né, também, porque sim, a gente teve... Foi um processo que a gente ficou ensimesmado, né? Então, o processo artístico, acho que ele passou por uma nova forma de ser feito, né? Uma nova dinâmica. E essa proposta da Cíntia de fazer esse espetáculo, né, valorizando o dia a dia, né, as atividades, os bastidores, né, os encontros, as descobertas, o compartilhar e fazer disso uma websérie. Falei, Cíntia, isso tem um valor imenso, inclusive para quem
igual ela falou, para valorizar o que isso é feito. Muitas vezes você chega para assistir um espetáculo, você não tem noção, processo criativo, colaborativo, como é que é isso, né? A gente está no meio, a gente entende como que é isso, mas quem está de fora não consegue compreender assim, mesmo quando você explica, mas se você ver, né? Se a gente mostrar, e é uma oportunidade que a gente está tendo de abrir a janelinha, né, dos bastidores para que o público consiga entender um pouco mais, isso vai fazer com que o trabalho final seja muito mais valorizado. Eu sempre gostei muito de assistir os make-offs, que geralmente são curtinhos, é como se a gente tivesse a possibilidade de ampliar esse make-off, né? E o público pudesse, então, acompanhar o que está por trás das cortinas e, com certeza, vai entender, vai valorizar, né? E eu acho que tem um papel fundamental até de formação de público, né? Para as pessoas conhecerem. Eu falei, Cíntia, distribua essa websérie, né, esse trabalho, essa série, para instituições, para escolas. Ela falou, não, a gente já vai fazer isso. Isso é essencial. Né? Eu, na época que eu estava começando a dançar, eu tinha muita curiosidade de saber como eram os bastidores. Como que é feito um trabalho, como é que eles chegam nisso, né? Como é que chega a intensidade? A gente vê a intensidade e acha que é só o artista. Não, às vezes ele passou por um processo de autoconhecimento que ele teve que se rasgar ali por trás para chegar ali no palco e a gente vê aquela força, né? Como que se deu isso? E aí a gente vai ter condições de entender, né? Como que essa construção e de experienciar, acho que a Cintia usou essa palavra da experiência, o público vai ter condição de experienciar, esmiuçar, discriminar, né, de acompanhar e desfrutar desse processo de criação desse trabalho. Então, isso tem um valor inestimável. Primeira coisa que eu tinha que falar era isso. Acho que falei até muito. Maravilhoso. Podem me ir cortando, gente. É interessante que, além da questão da formação de público, né, eu vejo como um processo formativo, né, e pedagógico também. A gente vê pesquisas em outras áreas, né, na engenharia, por exemplo, na engenharia metalúrgica, né, tem lá a pesquisadora que testou um material para fazer um produto que não deu certo. Então, ela tem uma pesquisa sobre isso. Alguém que quer fazer aquele produto já vai ver aquela pesquisa e ver que aquele material não dá certo. Então, ela já vai para outro caminho. Ou que aquele material pode dar certo, né? E a gente, nas artes, a gente tem pouco sobre o processo. A gente tem a estética, a gente tem a crítica, a gente tem a análise e esses processos até academicamente, né? Depois Rafa está aí para poder falar um pouco mais também. Eles são falados, são estudados, mas isso não chega no público comum, né? No não artista, no apreciador, em quem está começando, no curioso, né? E como que isso também é uma ferramenta formativa, não só de público, como de artistas, né? De atuantes, né? Desse trabalho, né? Exatamente. Bom, vou chamar o Rafa, então, para entrar nessa roda. Olá, bom fim de tarde. Boa tarde. Bom fim de tarde. Tá. Meu áudio chega bem para vocês? Chega. Tá bom. A internet aqui está um pouco instável, então a gente está confirmando essas coisas. Eu vou agradecer o convite da Cíntia, a Letícia, a presença da Maria Elisa, daqui a pouco entra aí com a gente. Assim, eu acabei assim, pensando em falar um pouco mais sobre a partir da perspectiva do meu ofício como historiador da dança, né? Assim como o processo, além de uma coisa muito importante que a Cintia destacou, que é desmistificar o ofício da dança, né? Que retira o vislumbre e o glamour da dança como espetáculo cênico que foi construído ao longo do tempo e mostra que isso é trabalho, né? Fazer dança dá muito trabalho, envolve muito trabalho. E essa lógica, essa dinâmica de mostrar o trabalho, né? Não somente mostrar uma etapa final de quando o trabalho já quase se esgotado, se deteriorado, né? Que é o resultado desse trabalho, e a importância disso, né? Mas para a dança, né, e para a história da dança, durante muito tempo existiu um mito de que a dança é uma arte efêmera,
né? Durante muito tempo eu lembro que eu cresci ouvindo isso, quando vinha especialistas, críticos de dança, eles falavam que a dança é uma arte efêmera, né? Algo que tem sido questionado assim, aos últimos 10 anos, porque diferente de pensar que a dança termina quando encerra a sua apresentação, né, a ideia de que a dança permanece na memória das pessoas, permanece nos afetos, permanece nos corpos. Então ela não encerra, a dança não encerra quando ela acaba a sua apresentação, né? Então ela há um poder de se perpetuar ao longo do tempo, que não é somente enquanto dura uma apresentação ou enquanto as pessoas dançam, né? Para mim, pensando, para mim, enquanto historiador, é a ampliação do arsenal de fontes e registros que ficam do presente para o futuro. Pensando como historiador, quando a gente vai fazer algum tipo de investigação, a gente sempre procura o máximo de material possível sobre aquilo que a gente pesquisa. Então, por exemplo, quando eu fiz uma pesquisa de dança de rua, foi muito difícil, porque matéria do movimento em si, nós só tínhamos o resultado da apresentação final lá no Festival X, né? E dificulta um pouco, após a passagem do tempo, de 20, 30, um ano, né? 30 anos, um século, 2 séculos, né? Bom, eu já havia sinalizado, né? Que a internet dele não estava muito boa. É muito interessante ele falar dessa questão da coisa efêmera, da dança, né, enquanto linguagem artística efêmera. Eu comecei na dança, passei pelo teatro, caí no audiovisual e agora estou nas artes, né, caí no audiovisual e estou nas artes visuais, artes plásticas, assim. Mas essa ideia do registro, de filmar, e agora especialmente com a pandemia que potencializou o trabalho de videodança, né, isso está altamente questionável, né? A dança enquanto linguagem que é efêmera, que só acontece na hora, né? Agora a gente está passando por esse processo muito rápido, inclusive, dos registros cinematográficos de visuais das artes cênicas como um todo, né? E isso faz com que os processos, a gente consiga acessar os processos. Aí ele voltou. Aqui tá um pouco instável, desculpa, gente. Tudo bem. Tipo, de onde que eu parei de falar? Eu comentei aqui, Rafael, que uma coisa que você trouxe, que é a questão da dança enquanto linguagem artística ser efêmera, que já está sendo questionado nos últimos anos. Eu ainda citei, inclusive na pandemia, que houve uma aceleração dessa questão toda de vídeo, a gente começa a gravar muito, filmar muito, vídeo, dança e tudo, e isso faz parte dos questionamentos que tem a ver com essa ideia da dança enquanto linguagem efêmera, né? Você estava comentando algo desse tipo, nesse viés. Uhum. E sobre o registro historiográfico, né, para a dança, acho que foi que você... Caiu. Você caiu para a gente. Eu desabei, né? Porque é o tombo virtual. Isso, porque a perspectiva do que é efêmero ou duradouro, né, oscila de onde está olhando e quem está olhando, né, para a coisa. E essa ideia do registro, né, da permanência de algo que vai perdurar no tempo, né, de conseguir fornecer para o futuro alguns pouco mais de vestígios sobre o que foi esse fenômeno no passado, quando pesquisadores do futuro, né, forem olhar para esses objetos, para essas danças, né, e tentar entender o que foi aquilo, né, você tem um repertório muito maior de informações, porque o processo, assim como toda fonte, o registro audiovisual de um processo, né, ele se torna uma fonte inesgotável para examinação histórica, para entendimento das proposições, né, do tipo de organização que aqueles corpos encontraram de soluções naquele momento. Então, você gera e amplia uma possibilidade muito grande de investigação para o futuro, né? Então, pensando pelo viés historiográfico, a ampliação das fontes, né, e das formas de podermos ter acesso ao que foi feito no passado e que fica para o futuro, traz uma perspectiva muito grande de ampliação do que pode ser produzido em termos de história da dança. Fantástico. Eu queria comentar um pouquinho, e aí vou chamar
a Itza, que está aí também nos bastidores para... Ela faz parte do elenco dessa obra, desse registro, obra, montagem, aula, né? Como cita a Cíntia, sobre o processo colaborativo. A meu ver, assim, é riquíssimo e são inúmeros enfrentamentos, né? Mesmo com uma mesma estratégia para uma composição colaborativa, cada processo é peculiar. Tanto pelos corpos que estão ali, ou mesmo que esses corpos não mudem de pessoas, a gente está sempre mudando, né? Mudando as nossas visões, as nossas leituras, a nossa corporeidade, e isso reverbera diretamente na criação coletiva. Então, já a minha experiência há alguns anos, inclusive o momento que eu conheço a Cíntia, né? Que foi num programa, a Itza também, né? Que foi nossa aluna lá no Valores de Minas, que é um trabalho, assim, que acho que já se passaram anos, 10 anos, inclusive, né? Nós estamos em 2021, começando em 2011, começamos juntas, eu e Cíntia, né? Cíntia já estava lá. Mas nosso encontro, e reverbera numa potência máxima, assim, em mim, né? Tudo que a gente viveu naquele programa. E vindo da graduação, né? Eu tinha acabado de me formar, vindo de um intercâmbio em Portugal, onde a gente pesquisava muito o processo colaborativo em dança, também das artes cênicas, vindo, né, do movimento do teatro contemporâneo, e como que isso vai para a dança, vai para o projeto social, né, o jovem como protagonista da sua vida, como protagonista da sua dança, e hoje é a minha principal ferramenta de criação, né, no meu trabalho dentro da escola de dança também, onde eu atuo, e eu vejo uma potência, né, já que a gente está falando de potência do processo criativo, essa hierarquia flutuante, né, que existe no processo colaborativo, onde você tem um pertencimento, porque todo mundo está criando, então tem um pertencimento coletivo, tem um envolvimento muito grande dos alunos enquanto a proposta, enquanto a movimentação, enquanto trazer a sua história. Acho que amplia a interpretação do público. Ele também é agente, né, na obra. E aí toda essa importância do registro, da documentação, e já falado muito bem pela Maria Elisa, pelo Rafa, esse documento, quando você vê ali um processo, vê o enfrentamento do bailarino criador, de quem está propondo, né, inicialmente esse projeto, como a Cíntia, são enfrentamentos que a gente vai ter a todo instante, né, e como ele se dá ali. Isso é material de pesquisa, né? E volto lá na minha primeira fala, formação, acho tem uma finalidade pedagógica também, né? Então, vou chamar a Itza para contar um pouquinho como bailarina, artista, criadora desse processo, contar um pouco a experiência, como que é a sua visão, partilhar aí com a gente. Pessoal, tudo bem? Tudo. É um prazer estar aqui, presente com essas cabeças pensantes, agentes de cultura e de arte aí, e de questionamentos também, né? Bom, vocês refletiram bastante mesmo, hein? Parece que a gente conseguiu dar uma tela azul mesmo em vocês, com esse processo que é sempre muito valioso, né? A gente se propor a criar algo, né? A criar algo novo a partir de alguma coisa velha, ou querer ser inovador na arte, por mais que a gente já tenha anos e anos de documentações e registros e conteúdos artísticos aí. Eu acho que esse processo foi interessante, que a obra final dele, para mim, é a que menos me interessa, sabe? De tanto que a gente ficou cavando ali o processo do processo, né? A pesquisa da pesquisa. Então, isso foi realmente o diamante, acho, para mim, da questão, sabe? Além de, raramente, né, a gente vê isso também, onde pessoas das danças urbanas e da dança de rua estarem protagonizando um espetáculo, né? Então, assim,
quem vê acho que assim, mesmo tendo uma série, lógico que a série, o BZK, com a sua produção audiovisual, eu tenho certeza que ele foi uma pessoa master, né, no seu ofício de documentar e registrar o processo do processo, mas eu acredito que ainda assim teriam que ter mais outros 500 vídeos, né, 500 registros, mais uma infinidade, porque a gente ainda, eu como artista que estava ali nessa pesquisa, eu ainda fiquei com sede. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, artisticamente falando. Então, eu acabei de treinar e estou falando que eu estou acabando de treinar há 3 horas atrás, aí eu estou treinando ainda. Então, assim, cara, foi muito enriquecedor para a gente, porque acho que isso, primeiramente, enfatiza uma coisa que é muito importante, né? A gente falar que essa questão de que ser artista em qualquer área não é um hobby, é uma profissão, é uma coisa que eu aqui, que sou a pessoa mais nova aqui, eu estou gastando 10 anos da minha vida me machucando, me alongando, me exercitando, pensando, racionalizando, registrando, pesquisando, errando, perdendo, ganhando, chegando em casa com um troféu, mas com o bolso vazio, tentando explicar para as pessoas, olha, isso é meu trabalho, isso não é só amor, né? Então, assim, eu acho que esse processo, meu desejo mesmo é de que ele mostre isso, é que a gente trabalha, é que a gente pensa, pesquisa, reflete, questiona, faz 1, 2, 3, 500, 300 milhões de vezes. Não ficou bom ainda. Volta atrás. Aí faz outra coisa completamente diferente, né? Esse trabalho também, não só da questão do casting, que é a questão da direção artística, que é muito importante a gente enfatizar o tanto que é difícil para um diretor, uma diretora, explicar o que se passa dentro do imaginário artístico dele. Então, eu já trabalhei com diretores e diretoras, vocês já trabalharam com diretores e diretoras, vocês sabem que tem gente que traduz o que passa aqui dentro e aqui de uma forma. Aí tem pessoas que fazem isso de outra. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo se adaptando, se fragmentando, aprendendo uma língua, né, uma linguagem nova, que é a linguagem daquele diretor, daquela diretora artística. Então, por exemplo, a Cíntia foi uma pessoa super comunicativa, uma pessoa super explicativa, didática. Ela tentou deixar o mais escuro possível qual que era a ideia dela ali, né? E todo mundo se sentiu... Eu me senti uma pessoa, assim, muito à vontade para questionar, para tentar, para falar não gostei. Eu falo demais, tá, gente? Eu vou falando aqui, ó. Ô, Isa, como que você vê a sua atuação como criadora, assim, como protagonista dessa obra, assim, da sua movimentação, da sua cena, trazer a sua história, não só a sua dança, né? Seu indivíduo, ainda mais num registro que não mostra só o seu resultado, né? No Sim. palco. Vai mostrar todo o seu caminho. Como que você vê isso enquanto elenco criador aí? Cara, nossa, eu acho assim, o que vocês vão ver, assim, eu acho que, né, no final de tudo, isso que eu acho que está sendo mais interessante, por isso que eu acho que todo mundo ali decidiu colocar como uma série, porque não vamos chegar ali no resultado final, que vai fazer assim, gente, pronto, é isso, essa é a receita para você criar um espetáculo e vender milhões de ingressos. Não existe, acho que assim, para mim, isso foi o que, assim, né, é o que vai ficar do Em Mim e Nós. Agora, como eu estou, né, imaginando aqui a minha participação ali, porque eu ainda não assisti a série, eu já estou assim, super ansioso para ver, eu acho que fala também muito sobre um retrato social, assim, do que tanto eu quanto, né, a Fabi, Pedro Lobo, Gladson e Cíntia, e Guida, que estava na produção ali presencialmente também,
a gente estava passando dentro, né, de um cenário pandêmico, né, de o tempo todo, como que é, o tempo todo, ó, eu estar me comunicando artisticamente dessa forma com vocês, né? Eu não estou aqui vocês estão vendo minhas expressões faciais e tudo, mas com uma máscara é outra linguagem. Dentro de uma sala com 5 pessoas que estão dançando, aí às vezes eram 4, aí, sabe? Então, assim, eu acho que é muito esse retrato desse momento que a gente estava vivendo também, pelo menos para mim, assim, que foi a primeira vez depois de muito tempo, né, pandemia, que a gente tá vivendo ainda a pandemia, que eu entrei numa sala de dança, assim, com pessoas dançando. Ai, que gostoso! Sabe? Eu posso fazer uma intervenção aqui? Sim! Muito legal que a Aitza falou dessa... Nossa, como se comunicar, né, com a máscara? Como é que eu passo isso para o outro me entender? Isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando, assim, o Rafael falou da importância dos registros históricos. Que momento histórico que a gente já viveu, similar a esse, em que houve um processo de criação de dança. Isso é muito único, gente. É tão importante a gente registrar como que os artistas se viraram, o que eles fizeram, como que eles reencontraram formas, né, de se manifestar, como é que foi esse processo? É isso, né? Você está lá num grupo de ensaio, como é que vocês estão se comunicando, como é que foi feito, como é que vocês conseguiram se entender ali usando máscara. Isso é muito único, esse registro é tão importante, porque daqui a pouco as pessoas vão olhar para trás e vão se perguntar, e aí vão encontrar registro. O registro de como foi feito, o registro desses bastidores. Isso é muito incrível, né? Isso é de uma importância ímpar, porque esse contexto pandêmico, né, assim, a gente já teve historicamente lá atrás, né, a gripe espanhola, mas muito diferente, né? Então, captar isso, registrar, para que lá na frente, nem tão lá na frente, daqui a pouco, as pessoas vão abrir essa gaveta para buscar entender como que os artistas fizeram, o que foi feito nesse momento, torna esse trabalho ainda mais e mais e mais relevante, né? Eu não sei se a ideia surgiu por causa desse processo da pandemia, já existia o desejo de fazer esses registros dos processos, sabe? Até uma pergunta aí para vocês, para a Cíntia, para a Aitza, de onde veio essa ideia, mas o fato é que esse trabalho, neste momento, dessa forma, é ainda mais relevante, né, em termos de história, né, da dança e registros. Cadê a Cíntia? Muito bom. Então, essa questão aí, para mim, é extremamente importante, mas veio realmente da valorização do trabalho em dança, do trabalho artístico e do trabalho com a dança, até porque a gente não é profissional, né? Falando em termos a dança ainda não é considerada uma profissão, né? Então, assim, isso é muito para a gente, né? Isso é muito para a gente, assim, é difícil até de conceber, né? O tempo inteiro, estar dentro dessa situação. Então, esse lugar de valorizar esse trabalho, valorizar essa questão, vem dessa busca mesmo, como trazer para o público, e sempre para o público, porque a gente também faz muitas coisas para os pares, né? Então, para o métier, para o pessoal da dança e tal. Então, assim, pensando nesse público, assim, como que numa forma talvez educativa mesmo, que seja mais direta, assim, de perceber o trabalho. É um trabalho, porque não é considerado um trabalho. Por quê? Sabe? Então, assim, por que é? Aí vamos para o contrário. Então, por que é? Então, vou mostrar por que é. Né? A gente talvez não tenha muito esse foco. Vou mostrar por que é um trabalho. E daí a gente pode ter infinitas ideias dentro de um processo, dentro do dia a dia. Isso aqui que a gente está fazendo, a gente pode levar para algum lugar de forma que a gente vai mostrar, apresentar como um trabalho, né? E não deixa de estar vivenciando, experimentando e criando arte, né? Dentro até do que vocês falaram aí, dessa questão da efemeridade, né?
o processo vai mostrar também, a série vai mostrar também como que, eu não vou falar muito aqui, mas que a gente iniciou o nosso roteiro a partir de algumas perguntas, eles tiveram que traduzir, vou falar isso aqui artisticamente. A tradução artística, gente, é uma bomba de expressão, é difícil até da gente poder colocar algum adjetivo, assim, de tão forte que é. E aí a coisa, à medida que, acho que todo mundo tem essa experiência, né? À medida que vai colocando dentro de um roteiro mais que de um espetáculo onde vai ter um início, meio e fim para todo mundo, né? Porque eu traduzir algo artisticamente vem com todo o meu ser, né? E de uma forma forte e tal, aquilo ali vem naquele momento de uma forma realmente muito diferente. E aí depois, para colocar dentro de um roteiro que vai ter um início, vai começar por onde, no meio, até o final, então a gente acaba também modificando muito. Então é muito interessante ver dentro do processo esse desenvolvimento, o que vai acontecendo ali, né? Aí tem uma cena ou outra, por exemplo, né, de um deles, que eu falei, gente, por que será que está assim? Teve um momento que a gente agarrou em uma das situações, de uma cena, das cenas mostradas, a gente agarrou, falou, nossa, mas por que está assim? Aí a gente pensou no início, o que a pessoa trouxe como resposta? A gente, nossa, está muito diferente do que a pessoa trouxe. E por que caminhou com tanta diferença, né? Então, é muito legal, assim, realmente é um processo muito rico, e que ele reverbera em pesquisas, em outras pesquisas, que eu vendo um pouquinho dos vídeos, assim, ele vai dar margem para outras pesquisas, outras ideias, outros trabalhos. O pessoal pode ficar atento aí, porque está muito interessante mesmo dentro desse lugar. E que mais e mais projetos venham dessa forma, assim. Venham com esse intuito também, de mostrar por que a dança é um trabalho, né? Não é chegar ali e fazer uma dancinha, né? Como assim, faz ali para mim, igual eu coloquei aqui no início, né, gente? Já que você mexe com é um dança... processo de reeducação social. Fala de novo. Não, as pessoas usam muita expressão. Já que você mexe com dança, né? Eu trabalho com dança, né? Já começar a mudar, inclusive, a forma de se colocar, de falar, né? Na questão artística é toda assim, né? Você mexe com isso. Então, eu acho que a gente tem que partir para esse lado também, porque dentro do que você mesmo colocou, Maria Elisa, essa questão de olhar o resultado, o povo só vê os 3 segundos do cara que ganhou lá, o Michael Phelps, que ganhou 8... Ele ganhou os 8 nas Olimpíadas, uma Olimpíadas que ele ganhou as 8 competições que ele fez, algo assim, não lembro direito. Mas então as pessoas só veem que ele ganhou. Aí, geralmente, né, o comportamento social padrão é falar, nossa, eu quero ser aquela pessoa ali, eu quero fazer assim, daquele jeito. Eu quero... Normalmente vai direto para esse lugar do resultado mesmo, né? Então é isso. Mas você quer passar por tudo que a pessoa passa? Porque ela fica 8 horas por dia na piscina. O cara fica 8 horas por dia na piscina. Né? Para a dança também, trabalhando profissionalmente, não é chegar ali e fazer uma aula e agora eu estou pronto, né? Então, isso, a gente é extremamente importante para mim. Eu acho que eu talvez não saia desse lugar tão cedo, assim, até porque o projeto Crie Seu Espetáculo junto com a gente essa ideia assim, de fazer projetos dentro dessa ideia de criação de espetáculo, seja com uma pessoa, seja um solo, seja duo, seja em grupo, mas dentro do processo e registrar o processo, sabe? E aí de várias formas diferentes, né? Esse começamos com perguntas, o outro começa com a música, o outro começa... Né? A gente não sabe, assim, que é o melhor da arte, que a gente pode viver aquilo que a gente está fazendo naquele momento e desenvolver essa tecnologia, essa metodologia aí, né? Com o processo que a gente estiver vivendo, né? Só estar bem inteiro ali dentro e buscar pesquisar, buscar ir atrás, né? Porque é fundamental, que é uma coisa que distancia também um pouco dessa questão de resultado, né? A pesquisa não é só, às vezes as pessoas têm preconceito, falam, cabeção demais, não entendendo nada. Então, né, a gente, várias frases também. Mas não tem a ver com isso, né? Tem a ver com, eu tenho que pregar um prego na parede
E eu sei que eu estou atento no que eu estou fazendo. Eu acho que é dentro desse. Isso já é uma pesquisa. Se eu estiver atento ao que eu estou fazendo ali naquele momento, eu estou no processo de pesquisa, né? Um movimento que eu faço, ele faz esse caminho. Quando eu vejo que fazer esse caminho, posso fazer vários outros e ir criando outros caminhos dentro desse movimento, né? Então é mergulhar no que está fazendo. Isso mesmo. Rafa, você está ouvindo bem a gente? Eu queria que você falasse um pouquinho uma coisa, mas eu não sei, a imagem está travada para mim. Tá para mim, Tá travado também. Tá também? Pra mim também. Ah, tá. Então a gente vai falando e aí, a hora que ele chegar, acho que ele dá um ponto de vista também pela história, né? Como historiador da dança, do processo como obra. Aí Maria Elisa, que está imersa aí em tantas linguagens, né, artísticas, né, no audiovisual, nas artes cênicas, na dança. Rafa voltou. Rafa voltou, mudou a posição, Rafa voltou. Rafa? Você está aí, Rafa? Mas, bom, vamos seguindo, e ele chegando, eu coloco ele aqui a par, né? Mas em relação desse processo como obra, assim, como a sua visão, Maria Elisa, por estar aí permeando por diversas linguagens artísticas, e depois o Rafa dá uma visão, assim, como historiador também, né? Como que ele vê isso nesse tempo e, enfim, em todo o tempo também. Eu acho que... Acho que vai além de um registro... Acho que vai além de um documento só sobre o processo, de uma memória, né? Acho que também ocupa um outro lugar. Porque tem uma diferença do que seria um videodança, né? Que é um espetáculo de dança pensado junto com o audiovisual para a apresentação em si, como resultado final. E o registro, tipo um documentário, né? Que é como se você pegasse recortes do que está acontecendo, e dessa proposta, que o processo em si é o resultado, né? É o que se espera, né? O processo, sem ter que necessariamente chegar num lugar. Acho que aí você falou, a gente não vai chegar num lugar específico, né? Até porque o que importa é entender como é feita a construção. A construção é o mais importante, né? A ênfase da coisa. Então, isso é muito, muito rico, em termos de pesquisa, de formação de público, de educação, de valorização, que eu acho que para valorizar as pessoas precisam conhecer, tomar consciência, né? Então, essa proposta de colocar o processo como o ponto que deve ser registrado, né? Ele enquanto objetivo, não resultado, mas o objetivo. O objetivo é entender o processo. É muito rico. Embora não consiga absorver tudo, obviamente que não, né? Vocês artistas que estão lá no dia a dia, experimentando, entendendo, quebrando a cabeça, vocês passam por coisas que, mesmo que a gente filme e registre e edite 500 vídeos, só quem tá lá realmente vai conseguir absorver, né? Mas já é uma forma interessantíssima, rica, necessária, importante, relevante de entender, de captar esse trabalho, esse ofício da dança, sobre o fazer, né, do artista, do bailarino, para se chegar a algum possível resultado que seja mostrável ao público, porque muitas vezes a gente abre para o público um espetáculo num determinado momento que não está teoricamente finalizado, às vezes a gente finaliza tudo, às vezes a gente vai abrir um pouco antes a porta e vai mostrar esse processo, que é o que vocês estão fazendo, mostrando e registrando esses bastidores de pesquisa, não só apenas os bastidores, igual quando acaba um espetáculo e muitas vezes eles fazem essa visita aos bastidores, aqui é o camarim, são os artistas, não, é uma visita prévia ainda, né? A visita à sala, a sala de ensaio, a sala de aula, que antes de ensaiar já tem um preparo físico, né? Isso tudo vocês estão registrando, vocês estão criando um material, eu volto a falar isso, de consulta, né? Daqui a pouco, muitos outros artistas curiosos, pessoas interessadas, enfim, diferentes
por diferentes motivos, diferentes perfis de pessoas vão poder acessar esse conteúdo para conhecer o ofício da dança, um processo criativo colaborativo, um processo criativo colaborativo dentro da pandemia. Enfim, é tão rico que se a gente começar a descascar aqui, né, assim, a gente tem diferentes, inúmeros motivos e fundamentos que podem atrair pessoas para assistir esse registro que vocês estão fazendo desse processo. Por isso que eu falo que ele é tão relevante, por causa de todas essas especificidades que envolvem, né, um processo de criação dentro desse contexto. Então, como obra, a obra em si, né, que já é esse processo, é riquíssima e ainda pouco feito, né? Como eu falei, às vezes a gente vê documentários que dá a ideia de um bastidor, como se você estivesse assistindo essa maneira de se fazer no espetáculo, mas é muito mais minucioso. Acho que vocês estão sendo muito mais audaciosos nesse sentido, né? Ao abrir ainda mais essas portinhas lá do fundo de casa, para que as pessoas possam acessar. Realmente, só uma observação em relação... Mas vamos deixar o Rafa falar, porque aproveitar que ele está aí. Voltou, já aproveita. A Letícia vai fazer pergunta para ele. Vamos ver se o Rafa vai conseguir ouvir a gente. Rafa? Fazer um adendo aqui. Vai falando assim, enquanto ver se o Rafa consegue conectar. Mas aqui, isso é importante, realmente. É porque assim, eu queria só lembrar que realmente são 3 horas de encontro. Para um capítulo que tem 10 minutos, 15, acho no máximo, o maior é 15 minutos. Então, assim, é coisa também que quando eu escrevi, quem falou que eu cheguei a pensar nisso, né? Então, assim, gente, a minha fome ali, a minha vontade naquele momento era, não, a gente tem que registrar o processo, tem que transformar o processo em alguma coisa que as pessoas vão ver, vão gostar de ver, vão querer ver, vão entender, vão compreender um pouco mais, valorizar e respeitar ainda mais esse trabalho. Pronto, então vamos fazer uma criação com encontro 3 horas por dia, e aí cada um registra o registro desse material e edita. E aí, depois, realmente, essa questão aí de compreender o trabalho do outro, né? Então, de compreender o trabalho também do filmmaker, também, que eu fui compreendendo um pouco mais, né? Porque nessa fome, nessa vontade, assim, de fazer, simplesmente fazer esse trabalho, né? Eu fui entendendo também um pouco mais desse processo dele também. E assim, e aí é isso, transformar 3 horas em 10 minutos, né? Então, você vê que é muita coisa. É muita coisa, tem muito mais, assim, deu até quando a gente começou a realizar um cronograma e fazer os objetivos direitinho, eu falei, nossa, mas vai ser só 10, 15, 20 no máximo, né? De 3 horas de trabalho, né? Nós vamos condensar. Então, assim, até em relação ao objetivo que era uma montagem em aula, né? Ele fica um pouco ainda, as pessoas elas vão conseguir captar, elas vão conseguir perceber, mergulhar, até realizar exercícios, se quiserem, né? Mas realmente, ainda assim, com toda a densidade do trabalho, com todo o aprofundamento, ele ainda fica por cima. Isso que ficou uma pulguinha, assim, ainda assim ficou por cima. Então, ainda tem que arrumar uma forma da coisa ainda acontecer, sabe? Ainda fiquei assim, meio pensando nisso, isso ainda ficou ainda na minha cabeça, assim, ainda fica um pouco por cima, né? Tirar 10 minutos de 3 horas de trabalho. Porque não que eu vou mostrar 3 horas, mas fica por cima, porque a gente passa por aqui, passa por ali, passa por ali, a pessoa consegue perceber, mas assim, o trabalho vai suscitar inúmeras outras possibilidades. Isso, para mim, é muito bom também, é interessante também. Maravilha. Acho que agora o Rafa está firme, gente. Ele está aí. Vamos ver. Rafa, você nos ouve? Não, gente, Rafa não está firme. Gente, dó. Bom, eu queria comentar um pouco sobre isso também, em relação a essa obra, o processo como obra. Me veio muito... Vamos tentar. Rafa, está aí? Está instável, a internet vai e volta. Instável. Ele deve estar ouvindo a gente e não consegue falar.
A Bianca deu uma sugestão aqui. Tá por trás. A gente tem um bastidor aqui atrás também, que é a Bianca. Sempre, né? Dando uma orientação aqui. Então, enquanto o Rafa tenta se conectar aqui para ele dar uma visão aí como historiador, né? Eu não sou historiadora, mas vejo essa obra, né, de processo também como uma interação diferenciada para o espectador, né? Eu acho que hoje, no momento em que a gente acompanha tanto a vida dos outros, né, nas redes sociais e o reality show, né, que é você ver ali aquela vida, aquele dia a dia, acho que tem a ver com uma outra forma de interação também, que é você acompanhar, você viver, ver o indivíduo, né? Você não vê só o artista, você não vê só aquele né, produto, você vê uma pessoa com sentimentos, com a dificuldade de criar, né? A Isa comentou um pouco sobre isso quando ela abriu a fala, sobre, às vezes, aquele dia você está num bloqueio para criar, ou aquele dia você só foi, ou às vezes aquilo mexe muito com você ainda não consegue se comunicar, né, através da dança, nem através de palavras, como que isso tudo mexe. Então, acho que tem uma outra forma de interação. Isso me provoca particularmente, né? A minha pesquisa acadêmica foi sobre obra e interatividade, né? Assim, a obra aberta de Humberto Eco, e como também o espectador transforma a obra, né? Sim. E acho que a partir de uma apreciação, além da obra ter essa potência de recolocar o lugar do resultado, da estética, o espectador ele interage sinestesicamente, sensorialmente, a partir daquelas histórias, né? Daquela vivência documental que o cinema traz, essa emoção de um processo, né? Então, eu queria manifestar um pouco, assim, essa minha observação, que eu fiquei bem feliz de ver, assim, quando a Cíntia me convidou. Acho que é muito pertinente essa websérie. Acho que o Rafa não vai conseguir voltar mesmo, né? Tá instável, mesmo que ele comece a falar, talvez não consiga sustentar a sua fala. Então, queria ver se alguém quer falar mais alguma coisa, se alguém no chat aí com a gente no YouTube quer perguntar alguma coisa, quer comentar, para a gente poder partir lá para o canal do Soma, para a gente poder assistir agora às 6h30 o primeiro episódio. Maria Elisa, você quer fazer alguma colocação? Você ligou com o mic? Não, eu só desliguei e voltei a ligar. Estava até vendo um comentário da pessoa perguntando se vai mostrar, né, o trabalho de cada artista que queria conhecer. Aí vocês vão responder. A trajetória de cada artista. A trajetória ela vai estar dentro do que cada um está trazendo. Tem na apresentação de cada um, né? E vocês vão ver isso também, a gente consegue ver isso dentro do trabalho mesmo de criação, do que cada um vai colocando, sabe? Em relação a ter especificamente ali algo relacionado à trajetória de cada um, a gente não tinha tempo dentro da proposta do projeto para isso, né? Eu escrevi o projeto com 15 encontros, teve uns 2 a mais até que foram necessários, mas com 15 encontros, e aí era, né, a gente fazer... Quando a gente está numa companhia, para quem já teve essa experiência, né, sabe que para criar um trabalho de consistência, pelo menos uns 3, 4 meses, a gente trabalha todo dia, né? Porque tem essa questão de aprofundamento de pesquisa. Então, isso foi audacioso mesmo. Falar assim, nossa, nós vamos criar 15 encontros. Então, chegar já com algumas coisinhas bem amarradas em relação aos exercícios que seriam feitos, né? Para despertar, ou para mais essa questão do perceber um pouco mais, se distanciar do emocional, aquela frase que eu estou colocando em tudo, você não é suas emoções, né? Que as observa. Então, vários exercícios diferentes para isso, para distanciar um pouco, para conseguir sair também do lugar comum. Então, tem o lugar comum e sair do lugar comum, né? Como que a gente trabalha para isso dentro desses processos criativos, para que fique mais rico mesmo. Então, todo mundo vai conseguir perceber da trajetória dos participantes através da criação deles mesmo, da discussão, mas com certeza. E também, se quiser, pode falar um pouquinho disso.
Um pouquinho não, tem bastante. Eu acho que é interessante a gente enfatizar também que a gente vive num país que não valoriza, em que inclusive a gente está num governo que desvaloriza e né, discrimina a nossa arte, né, a nossa posição dentro da nossa sociedade. Então, a gente fez isso com o mínimo do mínimo do mínimo de condição, né? A gente fez isso, não tinha uma equipe por trás, né? Assim, a equipe que estava por trás era assim, a mínima do mínimo, não, né? Não tô querendo dizer que era péssimo, longe disso, que todo mundo que estava ali realmente estava presente, fazendo com excelência o trabalho que tinha que fazer. Mas que esse processo enfatiza justamente isso também, de que você pode fazer coisas incríveis sem uma estrutura, né, uma coisa assim extraordinária, né? Por exemplo, hoje eu participei do Soleil, às vezes para uma pessoa estar no palco a 6 metros de altura, tinham 15 pessoas, né, por trás dando suporte, né? A equipe de iluminação, a equipe de sonoplastia, a equipe disso, a equipe daquilo. E aqui né, no Em Mim e Nós, no Grupo Soma, foi ali uma coisa muito simples, mas um trabalho que foi feito por excelência por cada um que estava ali fazendo o seu ofício. Então, assim, acho que é muito importante enfatizar essa questão de que nós vivemos uma realidade em que a gente tem que bater no peito e falar, cara, a gente dá raça mesmo. Se a gente tivesse estrutura, seria um outro processo, um outro registro, um outro nome, talvez, né? Mas que eu acho que tem o seu valor, tanto com tem o seu valor e tem a sua genuinidade, né? Foi um trabalho único, não teremos outro processo como esse. Se a gente tentar fazer igual, a gente não vai conseguir, né? E também acho importante enfatizar que todo mundo é capaz de criar um trabalho de excelência, com estrutura ou sem estrutura, e Em Mim e Nós, ele não é uma receita para você seguir ao pé da letra, falar, não, tem que ser assim. Um processo, então, tem que começar com uma pergunta, para você fazer sabe? Eu acho que eu desejo muito que esse trabalho seja um trabalho instigativo, para que as pessoas falem, nossa, eu posso criar também. Eu tenho um grupo pequeno, posso criar. Eu não tenho uma pessoa para fazer uma trilha sonora, eu posso pesquisar, igual a gente ficou muito tempo, né, Cíntia, pesquisando músicas de direitos autorais livres para uso, né? Então, assim, que esse trabalho assim, impulsione os artistas que estão saindo, né? Estão saindo, a gente está superando um momento tão difícil, né, do Brasil, que é esse momento pandêmico aí que a gente está vivendo, e que venham mais e mais registros de processos, que as pessoas troquem com a gente, que as pessoas inovem mesmo, tragam coisas lá do passado e joguem para um futuro aí dessa geração artística que está vindo hoje em dia, que é uma geração que está super antenada, né, moderna, tudo é o virtual, tudo é o registro, mas assim, que essa troca, né, que esse processo cresça e dê vários frutos, sabe? Eu quero que essa árvore, assim, dê um jardim inteiro. É isso que eu tinha para colocar. Falei pouquinho, né? Muito bom. Bom, poucos minutos aqui para a gente conseguir fazer esse lançamento. Maria Elisa, quer encerrar? Não, só queria, na Cíntia? verdade, dar parabéns, assim, para a equipe aqui, especialmente em nome, né? Vou falar da Cíntia, a Itza que está aqui, mas parabéns a todos que participaram, foram ousados e nos deixou curioso. Tô doida para assistir, para acompanhar. Tenho certeza que é isso, não é uma receita de bolo, mas é o trabalho que vocês fizeram. E isso é lindo, porque é único, né? E eu tô doida para partilhar um pouquinho com vocês. Então, parabéns, viu? Parabéns por terem realizado nesse momento, nessas condições. Vocês, com certeza, fizeram um trabalho incrível. Parabéns, viu? Eu queria só agradecer demais, demais, demais. Né? Primeiro, essas pessoas maravilhosas que entraram nessa ideia aí, com tudo, né? Itza, o Pedro, o Gladson, a Fabi também, a Guida, o Léo que estava ali apoiando,
não estava presencialmente, mas estava junto lá com a gente, hoje está aí na assistência de produção. O Núcleo Artístico Floresta, né, que a gente estava trabalhando lá no núcleo em nome da Luísa de Marilac. Agradecer também o BZK, né, com todo mundo entrou assim, dedicando totalmente isso que vocês falaram aí. Quando eu fui até colocar a ficha técnica, eu falei, nossa, mas um filme, né? Aparece um negócio assim, aí você na ficha técnica, mas só isso? Sabe assim, a gente até assusta assim, como que o que a gente consegue fazer, que assim, o nosso potencial ele é infinito, né? Eu falo isso sempre, falo isso com todo mundo, com os participantes também. Nosso potencial é infinito, né? A gente precisa tá buscando desenvolver, colocar para fora as capacidades que a gente tem, buscar parceiros, pessoas que também vão nesse direcionamento, porque realmente surpreende quando a gente entra, né, na coisa, organiza com algumas pessoas que sejam um grupo, mas entra de cabeça mesmo para fazer aquilo que da proposta e vão surgindo outras ideias. Então, assim, realmente a gente chega a ficar surpresa com os resultados, né? O resultado é para surpreender o processo, né, que já é maravilhoso, mas é isso, assim, a consistência, a qualidade, vem tudo dessa questão aí de como que a gente se envolve e entra para fazer as coisas. Então, a equipe realmente foi muito pequena, mas é isso que a Itza falou, todo mundo 100%. Então, não tem nada que pague isso, apesar da gente precisar e merecer, claro. A gente tem sempre que voltar, né? Porque não tem nada que pague, não pode ficar no... Né? Então, a gente está trabalhando para o contrário. Tem que esse lugar da valorização, sim, do trabalho, né? Mas é isso, agradecer demais, e agradecer vocês muito, né? Letícia, Maria Elisa, Rafael, e a gente vai continuar aí trocando figurinhas e fazendo mais coisinhas aí. E quem mais quiser somar, né? Isso mesmo. Gente, então está aí agora o lançamento, o primeiro episódio, e vai acompanhando todo o feedback Não, a bem-vindo, gente né, vai Cíntia? lançar, hoje a gente vai apresentar o teaser do espetáculo, né? Um apanhado aí de vários momentos, e o primeiro episódio sairá na quinta-feira. Então a gente nós vamos publicar. Né? Hã? Eu achei que As pessoas não estão aguentando de ansiedade, Eu também gente, né? achei. Então a gente vai publicar sempre nos domingos e nas quintas-feiras, tá bom? Então até aí a gente vai ter aí, são 15, né? Até o meio de dezembro, a gente vai ter aí uma série acontecendo, publicação acontecendo. Então, muito obrigada pela presença de todo mundo que está aí também, né? Nesse momento aí, compartilhando com a gente esse lançamento. E vamos juntos nos fortalecendo o nosso trabalho, seja este trabalho qual for, né? Isso é muito importante. Muito obrigada. Sim. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada. Até. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigadão. O movimento das articulações. Quanto mais o corpo é livre para o movimento, mais inteligentemente ele responde a todas as nossas necessidades. Cada um de nós
Você vai estar. O movimento das articulações. Quanto mais o corpo é livre para o movimento, mais inteligentemente ele responde a todas as nossas necessidades. Cada um de nós possui diferentes formas de conceber o mundo que nos cerca. E a criação em arte dá espaço e vida a essas diversas concepções, histórias e experiências. Você não é suas emoções. Você é quem as observa. A websérie Em Mim, Em Nós é uma obra inovadora que apresenta a arte, os desafios, dentre outras diversas situações surgidas ao longo de um processo coletivo e colaborativo de criação de espetáculo. Ao compartilhar toda essa riquíssima convivência, Em Mim, Em Nós, consegue fazer o público mergulhar em diferentes emoções, reflexões e contextos, ligados direta ou indiretamente a cada sujeito. Além disso, cumpre funções educativas como uma montagem em aula, objetivo inicial da proposta, através do qual são compartilhadas ferramentas de criação, possibilitando que o público específico experimente a criação de um espetáculo junto com a gente. Quanto vez? É fundamental criar oportunidades para se repetir os exercícios ministrados com este foco. Você vai estar imprimindo nos movimentos essas qualidades através de gestos, expressões e movimentos. Esta é a primeira série do projeto Crie Seu Espetáculo junto com a gente, proposta realizada com os recursos do edital 18 de 2020, seleção de propostas de pesquisa e criação para espetáculos de dança da Lei Emergencial Aldir Blanc, viabilizada pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, SECULT.